Se liga nesse vídeo. E aí, genial, né? Cara, esse prompt é muito bacana, ele chega num resultado muito legal, mas será que tem mais alguma coisa que a gente pode investigar e aprender com essa técnica de IA? Vamos lá, vem pensar comigo. Eu tava assistindo esses vídeos do Gabriel Fialho aí no Instagram, tá? Ele tem uma página com várias dicas de inteligência artificial e esse conteúdo específico de pegar uma referência, gerar o JSON e depois coloca uma foto sua para ter a sua foto igual à da referência, ele fez várias versões ali, postou vários Reels com fotos dele que são diferentes e referências diferentes também, tá? E sempre dá certo. Mas eu fiquei pensando assim, a dica é genial, mas as pessoas estão reproduzindo isso às cegas, né? Esse é um problema, porque você não tem controle do que você está fazendo. E se der errado, né? Aí a mágica acabou e você não vai ter recurso para conseguir arrumar, né? Você vai ter que voltar para a linguagem natural ali. E se você já mexeu com o modelo de imagem, você já deve ter percebido que às vezes quando ela erra, né? Ela foge do que você pediu, quando você começa a pedir correção, fica muito difícil de você acertar, né? Ela vai mudando coisa que você não pediu, vai chegando num ponto que já fica completamente diferente. Às vezes se é um retrato teu, até ela gera uma cara que não é a tua, né? Então eu não sei se aconteceu isso com você, se aconteceu, escreve aqui nos comentários, conta pra gente o que você fez que ela viajou completamente, né? Então, o que a gente pode fazer, né? Vamos testar, vamos na prática junto aqui, reproduzir essa técnica e a gente entende melhor o que está acontecendo ali. Vamos lá? A primeira coisa que ele faz é ir buscar a referência, certo? Então eu abri aqui o Pinterest e eu vou buscar por Male Portrait. Male Portrait. Bom, ele trouxe aqui para mim vários retratos, né, de modelo, tudo por foto profissional. E eu gostei bastante dessa primeira aqui, ó, né? Porque a iluminação dela tá muito legal, né? Essas cores mais quentes, assim, a iluminação quente, o fundo escuro desfocado, bastante sombra, né? Que dá profundidade para foto, dá dramaticidade, né? Então, vamos lá, essa vai ser a referência, bora. A gente então cola no ChatGPT e digita JSON da imagem, só isso. Espera carregar a foto aqui, né? E dali, vamos ver o que acontece. Analisando a imagem selecionada. Bom, beleza. Gerou aqui um código que a gente não sabe o que é. E a gente simplesmente vai dar copiar e colar nele às cegas. Bora lá. Joga no Gemini. Escolhe o modelo de imagem. E aí a gente precisa colocar uma foto nossa, né? Eu deixei já uma aqui separada. E vamos colar aqui também. E é isso, colar o JSON, colar a tua foto e dali. Vamos ver o que acontece. Opa, vamos ver? O que aconteceu aqui? Vamos lá. Ele me gerou de óculos, né? Isso já tá o mais óbvio. Na minha foto eu não tô de óculos, ele meteu um óculos aqui na minha cara. E na foto eu tô olhando pra câmera. E naquele gerou aqui eu tô olhando pro lado, né? Sem contar também que ele mudou a minha blusa aqui, né? Eu uso uma blusa cinza e na imagem gerada ele colocou aqui um suéter de tricô bege, tá? Bom, mas a referência estava assim, né? Então o problema pode ser a referência, porque a referência usa óculos, a referência tá olhando pro lado, a referência tá usando um suéter bege, né? Então ele seguiu a referência. O problema então é a referência, vamos escolher outra foto? Não é bem a referência, né? Porque, vamos lá, eu gostei da referência, eu gostei dessa iluminação, eu gostei das cores, era isso que eu queria que ele colocasse. Eu quero manter isso, eu não preciso trocar e ficar aqui caçando outra foto que é a mesma luz, só que o cara tá na mesma pose que eu, né? Nem faz sentido, porque alguma outra pose ele vai estar, né? Então, o problema qual foi? O problema foi gerar a imagem com esse JSON aqui, né? E, na verdade, o problema foi copiar e colar o JSON sem entender o que está acontecendo com ele, né?
Então, para a gente conseguir ter recurso para arrumar e chegar no resultado que a gente quer, a gente vai precisar entender, então, o que diabos é esse JSON, né? Vamos lá. JSON é uma sigla, tá, para JavaScript Object Notation. É um nome meio complicado, mas o que importa é esse final aqui, Object Notation, que na verdade quer dizer notação de objeto, né? Então, ele é um tipo de padrão de linguagem estruturada, tá? É um texto estruturado que serve para você descrever objetos, tá? Mas o que é exatamente um objeto, né? A gente precisa entender melhor isso, então agora a gente vai lá para a explicação que vai usar o motivo pelo qual você clicou nesse vídeo, que é o nosso querido pote de maionese, então, tá? O pote de maionese é um objeto, né? E no mundo das ciências da computação, da programação, um objeto é muito parecido com o que é um objeto na vida real mesmo, tá? Então, todo objeto, ele vai ter atributos e valores, tá? Então, se a gente olhar para o pote de maionese aqui, qual que é um atributo do pote de maionese? Pode ser marca, né? Marca Hellmann's. Então, o atributo é marca e o valor desse atributo é Hellmann's. A gente tem também o peso dele, né? Que aqui são 500 gramas. Então, o atributo peso com o valor 500 gramas. A gente vai ter também formato, sei lá, barrigudinho. Podemos caracterizar a maionese assim. A gente já pode ter um JSON do pote de maionese então. Mas não para por aí, porque a gente tem a tampa, certo? A tampa é um atributo do pote de maionese? Pode ser, tá? Tem o atributo tampa, só que a tampa por si só, você concorda que também é um objeto? E a gente também pode descrever a tampa com atributos e valores? Então a gente tem, por exemplo, o atributo cor da tampa, que tem o valor azul, né? Ela é azul. A gente tem o atributo formato, que é disco, né? Então ali a gente tem esse objeto tampa, que é um objeto aninhado dentro do objeto pote de maionese aqui. Então, certo? Então a gente já tem um entendimento do que é um objeto e como representar um objeto usando o JSON. Então se a gente voltar para o JSON do ChatGPT, que ele gerou aqui, a gente vai ver isso, tá? A gente vai ver, eu vou estar dando um zoom aqui, ó. A gente vai ver atributos e valores. E a gente vai ver objetos dentro do objeto. E o objeto aninhado, que a gente chama aqui, também tem seus atributos e valores. Para explicar melhor, então, eu vou sair do ChatGPT e a gente vai para uma ferramenta que chama JSON Formatter, tá? E a gente cola o JSON do chat aqui, processa. E aí ele vai gerar, então, essa visualização do JSON em árvore, tá? Que fica muito mais fácil de você entender, na verdade, o que está aninhado dentro do que aqui, certo? Então, ó, você vai fechando todos esses quadradinhos aqui e aí você vai ter uma versão mais fácil do JSON aqui para você ver. Então, você começa a ver os atributos aqui, né? A gente começa a enxergar quais são... Então, os objetos alinhados dentro do objeto principal, que no caso é imagem, tá? Então é isso que a gente gerou aqui, foi uma imagem. A gente pediu para o ChatGPT fazer um JSON da imagem. Então o objeto principal aqui dentro é a imagem. Então você vai ter os atributos e valores de imagem e os objetos alinhados dentro dela, certo? Então vamos começar de baixo para cima aqui. Qualidade é um objeto alinhado dentro de imagem. Então ele fala o sharpness é alto, noise, né, que é o ruído é baixo, resolução alta. Legal, isso eu quero. Isso é algo da referência que eu quero manter na minha foto. Então deixa ele aqui. Estilo, fotografia, né, retrato cinematográfico, cor, tons quentes, sombras profundas. Lembra aquilo que eu estava falando quando eu escolhi a referência. Eu quero isso, pode deixar. Paleta de cores, ele vai dar as cores principais aqui da foto. Não necessariamente isso é algo que eu queira, tá? Mas vamos deixar aqui, tá? Tem o mood, que é quente, aconchegante, intimista, perfeito. Vamos deixar isso aqui. Legal. Composição. Framing, que é um close-up, âgulo, ligeiramente lateral, né? Então, deixa. Composição eu quero. Fundo. Interior, desfocado, cores marrom, preto e amber, beleza. Deixa o background aí. Luz, né? Lightning. Tipo, luz quente, direção lateral esquerda, contraste perfeito. Agora, clothing. O que é clothing? Suéter de tricô bege, claro. Então, vocês estão entendendo por que ele gerou a nossa foto com um suéter bege? Porque estava aqui na descrição.
existe um objeto clothing dentro da imagem, e esse objeto clothing, né, tem um outro objeto de cima, porque é a parte da roupa de cima, certo? E ele descreveu aqui que é um suéter de tricô e a cor é bege claro. E a gente tem também o subject aqui, que é a pessoa. Então, apresentação de gênero masculino, a idade, cabelo castanho escuro, ondulado médio, levemente bagunçado, né? Então você vê que ele gerou aqui o meu cabelo mais parecido com o da referência, ó, do que com o meu de fato. Tudo bem que é um cabelo parecido ali, mas não era isso que eu queria, não queria ficar com o cabelo do cara, né? E aí a parte que está mais gritante aqui, que a gente vai poder ver no JSON Formatter, é isso aqui, ó, glasses. Então, redondos de metal fino dourado, né? Armação, frame. Então, o que a gente precisa fazer para corrigir o prompt? É só a gente arrancar essas tampas de maionese que a gente não quer. A gente deixa só as tampas que a gente quer. Eu vou arrancar esse subject aqui. Então, a gente vai até o curly braces aqui, o colchete com a vírgula depois, e apaga, né? Ó, apaga aqui. E o clothing também, eu não quero esse clothing. A gente pode apagar isso, beleza? Então a gente pega esse JSON agora que está controlado, que a gente entendeu o que estava acontecendo, certo? E a gente vai copiar ele. Vamos abrir um novo chat aqui, né? Para limpar a memória do modelo aqui, ele não ficar influenciado. Vamos colar esse JSON e vamos colar a nossa foto de novo e colar aqui agora com o JSON que a gente arrumou, certo? Vamos ver? Aham, muito bem. Temos uma imagem aqui que está com a mesma roupa que eu estava usando, certo? Ó, tá com a minha mesma pose e sem óculos, beleza? Chegamos já muito mais perto do que a gente queria, tá? Pode ter algumas coisas que ainda estão um pouco diferentes ali, né? O suéter não é exatamente o mesmo, né? Mas isso pode ser devido a esse color palette aqui que a gente não mudou, lembra? Ó, a gente tem aqui um color palette que a gente tem umas cores descritas aqui, né? Isso aqui é o código hexadecimal da cor. Tem gente aí que já sabe que é isso que lida com design, com web design, essas coisas. A gente tem esse hexadecimal aqui, tá vendo? É um marrom. Tem uma lista ali de cores que são as cores primárias da foto. Pode ser que a IA respeitou essa configuração e gerou o suéter numa cor mais dentro da paleta do que o que tinha no prompt original. Sim, a gente pode ir controlando tudo que a gente quiser dentro disso, porque agora a gente entendeu que o JSON é uma anotação de objeto e a gente tem controle desses objetos. E a gente pode brincar à vontade com os atributos e valores ali desse código, desse jeito de fazer uma anotação de algo. Então assim, a dica foi com retratos profissionais, né, usando uma referência do Pinterest ali, mas quando você tem o conhecimento do que é o JSON, você consegue adaptar isso para outras coisas e usar isso em outros experimentos, outros testes, outras coisas que você precisa do modelo de geração de imagem com inteligência artificial, né? Então, por exemplo, a minha namorada se mudou, né, ela está em um novo apartamento agora, ela recebeu o apartamento com uma parede num verde que ela não curte. E ela estava querendo pintar essa parede de outra cor. E aí ela estava usando a IA para, né, tirou a foto da IA, colocou lá e pediu para ela mudar a cor. Falou, põe nessa cor aqui que eu achei no site da Souvenir, tudo. E aí o que acontecia? A IA mudava o quarto, mudava a disposição das paredes, colocava móvel que não tinha lá, né? E aí eu estava conversando com ela sobre a ideia desse vídeo, inclusive, né? E ela falou, poxa, será que esse negócio do JSON aí não dá para fazer esse negócio da parede? Será que fica certinho? E aí eu falei, vamos ver, vamos testar, né? E aí ela pegou, me mandou a foto da sala dela, tá? Vou até mostrar aqui pra vocês. Ela mandou a foto da sala dela com o verde que ela não curte, tá? E aí eu fiz o mesmo processo, ó, pedi para gerar o JSON da imagem, certo? Aí eu fui lá no JSON Formatter, me livrei de todo o resto do JSON que não era o que eu queria, tá? Então você tem aqui imagem, orientação, ambiente, papapá, teto. Eu achei o objeto paredes dentro desse JSON, né? De novo, a tampa da maionese, que era paredes, e eu só preciso dessa tampa, eu só preciso desse objeto aninhado, que é o paredes. E aí eu coloquei aqui, ele mostra quais são as posições, né? Então, paredes. Tem uma parede com a posição no fundo, outra na esquerda, outra na direita.
Então a gente vê aqui na foto, né, que a gente tem isso, uma parede no fundo, que é essa do meio, a da esquerda e a da direita. A da esquerda e da direita tá branco, né, que é, se você for ver aqui o FFF, no Hexcolor, você vai ver que essa cor é branco, certo? E aí ele descreveu aqui uma cor para a parede do fundo, que era aquele verde oliva, certo? E aí eu falei para ela, meu, qual que é a cor que você quer? Ela falou, essa aqui, pote de ouro, tá no site da Souvenir. Então a gente pegou aqui esse RGB, tá? Porque no site do Souvenir não tem o hexadecimal. E colocamos aqui no Google, né? Se você colocar Hexcolor no Google, ele vai te dar esse seletor de cores aqui. E a gente colocou o RGB do pote de ouro aqui. E aí ele gerou o hexadecimal. Pega esse hexadecimal, cola aqui, né? E aí eu consegui gerar a imagem, ó, passando só, alterar a imagem conforme os requisitos. Eu passei só esse pedaço do JSON com a cor nova, que é a cor pote de ouro ali que ela queria, em hexadecimal, e ele gerou a mesma foto, sem alterar mais nada, alterar a disposição das tomadas, alterar nada, ele só pintou a parede da cor que a gente queria, né? Então você vê, tem mais aplicações além da dica exatamente do retrato de imagem, né? Esse é o poder que a gente tem na nossa mão quando a gente entende o fundamento daquilo que a gente está lidando, né? Então, hoje em dia, com a inteligência artificial, qualquer um pode aproveitar os benefícios de uma notação estruturada, que é o JSON, sem você precisar ser programador, ser da área de tech, né? Então, porque antigamente quem lidava com JSON era só quem fazia suporte de integração, API, quem era desenvolvedor, quem estava na área de tecnologia de alguma forma. E hoje, pô, você tem um cara aí no Instagram com milhares de seguidores e tá dando essa dica pra galera. JSON da imagem, use isso para você criar suas fotos. E, pô, isso é muito legal. Mas a gente precisa entender o fundamento, né? A gente tem um poder muito maior na nossa mão quando a gente sabe o que a gente está lidando, né? Então é isso, a gente chega num resultado bacana, sem Ctrl+C, Ctrl+V, sem fazer nada cegas, com um fundamento, com conhecimento. E se esse vídeo destravou alguma coisa na sua cabeça, considere se inscrever aqui no meu canal, tá bom? Esse é um espaço aberto para você. Eu te convido a sentar comigo, pensar juntos e vamos explorar as coisas, vamos aprender bastante. Sempre com um papo legal, uma reflexão bacana, tá bom? E conta pra mim no comentário, deixa aqui, compartilha comigo qual vai ser a coisa que você vai testar na inteligência artificial usando essa técnica nova do JSON. Tenho certeza que você tem algum desafio ali de alguma imagem que você queria gerar, alguma alteração que você queria, deu uma penada ali com a IA porque ela fica mudando tudo e agora você sabe que você vai chegar no resultado que você queria com o JSON. Conta aqui pra mim, testa, não só assiste esse vídeo, abre tua IA, abre teu ChatGPT, teu Gemini, qualquer IA que você use, e experimenta fazer esse esquema do JSON aí, tá bom? E conta aqui pra mim no comentário. Um beijo.